Meus queridos irmãos, eu vos cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, quero que Deus nos concede de estarmos aqui esta noite. Louvado seja Deus, agradecendo o convite do diácono Severino, amorosamente nos convidou a estar aqui. E eu tenho certeza que foi e teve o aval do vosso pastor presidente. Nós louvamos ao Senhor pela vida dos irmãos. Para mim é um prazer, uma honra estar conhecendo o servo do Senhor. Deus abençoe, meu pastor. Estamos aqui para servir o Senhor com muita alegria. Quero louvar a Deus por essa rica e bondosa oportunidade que Deus nos concede. Louvado seja Deus. E para mim é motivo de alegria estar encerrando esta campanha. Tenho certeza que darei a minha parcela de contribuição, pois sei que Deus já falou com você, falou com os irmãos já durante o tempo que está acontecendo esses cultos de agradecimento ao Senhor por esta campanha. Tenho certeza que haverá, aleluia, no nosso meio providência da parte do Senhor. Evangelho segundo escreveu Marcos, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, para a nossa meditação. Versículo 21 e 22 apenas para a gente tomar como base, pois a leitura já veio conhecida dos irmãos e a gente queremos fazer menção desse contexto aqui. Nos diz assim a palavra, vou ler para ganharmos tempo. Louvado seja Deus. Diz assim: e passando Jesus outra vez com o barco para o outro lado, ajuntaram-se uma grande multidão de pessoas, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos governantes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha jaz à beira da morte, rogo-te que venha e lhe ponha as mãos, para que ela seja curada e ela viverá. Deus, no nome de Jesus, nesta noite, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra tão poderosa que o Senhor nos permite ler, ouvir, Senhor, e guardar no nosso coração. Nos ajuda, Pai, compreender e viver a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia. A gente se sente, não vou dizer assim, pequeno, porque pequenez, na verdade, não é uma palavra certa para a gente aplicar. Mas a gente sente assim, tímido, porque sei que tem homens e mulheres aqui que têm também o dom da palavra, e a gente fica com vontade de ouvir nessa hora, né, pastor? A gente que é pastor, a gente lembra muito que a gente prega tanto e escuta tão pouco, né? E a gente tem hora que tem vontade de estar aí, como os irmãos estão. É por isso que a gente, a maioria das vezes, convida as pessoas para pregar, para a gente ouvir também, refletir um pouco. Meus irmãos, texto, ora lido, vai nos narrar uma história muito interessante. O capítulo de número 5 vai dizer que Jesus chama os seus discípulos e diz: passamos para o outro lado, entra no barco, e quando vai no meio do trajeto, Jesus adormece, cansa, e no seu cansaço ele começou a descansar através do sono. Chega um dado momento que começa a soprar um grande vento, as ondas começam a crescer e o mar fica revolto, e os discípulos começam a debater-se com aquelas ondas para um lado, para o outro.
até o ponto que perderam-se o controle de toda a situação, e a Bíblia vai dizer que eles simplesmente direcionam para Jesus e vai despertar, e Jesus despertando, aquieta aquele vento, manda o vento se calar, aquieta o mar e a bonança. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus chega do outro lado com os discípulos. Chegando do outro lado, não tinha uma multidão. Do outro lado havia um homem que era preso por correntes de Satanás, ou seja, preso pelos espíritos malignos. E sendo assim, a Bíblia vai dizer que aquele homem vivia acorrentados, muitas das vezes, por aqueles cidadãos daquela cercania, porque ele era um homem violento. Na verdade não era ele, era o espírito que usava ele, e ele constrangia muito a situação. Mas quando ele vai chegando, a Bíblia vai dizer que daquele lado ali havia um homem, mas também tinha uma multidão ou uma legião de demônios na vida daquele homem, que correram ao encontro de Jesus. E quando chega, prostra-se aos pés de Jesus, faz uma argumentação perguntando ou dizendo, afirmando que ainda não era hora de Jesus chegar ali para resolver o problema dele, porque ele disse: estava tão bom aqui o negócio, mas o Senhor chegou para bagunçar a minha vida. Jesus simplesmente, em poucas palavras, resumindo tudo, Jesus autoriza que eles saiam daquele homem, e aquela legião de demônios entra na manada de porcos, e os porcos se precipitam. Uma grande multidão da cidade vem ao encontro de Jesus agora. E quando chega de encontro de Jesus, aquela grande multidão não queria Jesus lá, não estava esperando Jesus, nem tampouco estava esperando Jesus fazer aquilo que fez, porque até então, aquele homem, naquela situação, para eles era um problema sim, mas quando Jesus chega, bagunça tudo, porque eles têm um grande prejuízo, uma vida liberta, mas um grande prejuízo, porque uma grande manada de porcos tinha simplesmente desaparecido daquele local. Aquela grande multidão que vem daquelas 10 cidades, agora impulsiona Jesus a sair dali, porque eles não queriam de maneira nenhuma Jesus ali. Só que Jesus, resolvendo a situação daquele homem, ele queria voltar, eu queria ir com Jesus. Jesus disse: não, volte para a sua casa e vá para o meio dos seus e testemunhe acerca de tudo que o Senhor te fez. Louvado seja Deus. E aquele moço seguiu, e a multidão agora repeliu Jesus: desista simplesmente de nós e vá-se embora daqui, porque não queremos o Senhor neste lugar. Aqui é um paradoxal muito interessante, que do outro lado havia uma grande multidão na expectativa, aguardando Jesus chegar. Enquanto uma multidão rejeita, uma multidão aguarda. E aguardando Jesus, nós sabemos que há uma grande expectativa. E essa expectativa que nós vamos ter nesta noite é que quando Jesus desce do barco, fica um tempo, porque a Bíblia vai nos dizer que ele ficou magiando aquele mar. Veio uma grande multidão e muita gente fluía ao seu encontro, para lá, para cá. E agora a Bíblia vai nos dizer que no meio daquela grande multidão aparece um homem, simplesmente com uma solução, não, com um problema muito grande na sua vida. E o que me chama a atenção é que aquele homem era religioso, era um homem íntegro, na verdade, diante da sociedade. Era um homem que tinha como clamar a Deus e Deus resolver o problema dele. Mas uma das coisas que eu aprendi, que tem hora que o milagre só acontece no momento exato e na hora certa, louvado seja Deus. Porque naquele dia, ou naqueles dias, ele pode ter prostrado o seu joelho, orado quantas vezes, pedindo a solução ao Senhor. Mas a Bíblia vai nos dizer, louvado seja Deus, que o Senhor até então não tinha resolvido, porque era algo muito maior que Jesus queria fazer na vida daquele homem e naquela vida daquela grande multidão que havia naquele lugar. Louvado seja Deus. Aquele homem, ele vai de encontro a Jesus, e quando chega, ele ignora todos que estavam ali, e chega a Jesus e começa simplesmente a chamar a atenção de Jesus,
e começa a narrar a sua vida diante do Senhor. Eu sou um chefe da sinagoga, eu tenho autoridade sobre o templo. Naquele momento, sim, era o templo de adoração ao Senhor, local onde se pregava a palavra. Eu tenho uma autoridade, só que eu não posso ou não pude fazer nada com a minha filha. A minha filha está já à morte, já não tem mais como de maneira nenhuma se resolver o problema dela. Ela já está no final de carreira e eu não sei mais o que fazer, Jesus. Uma das coisas que me chama a atenção, irmão, é que tem pessoas que passam por problemas, mas não tem coragem nem ousadia de se levantar para ir buscar recurso ou auxílio aonde se tem auxílio, que é nos pés de Jesus. Tem pessoas que morrem, a míngua morre e o orgulho é maior do que ele, e não tem coragem nem ousadia de chegar ao pé do Senhor e dizer a Jesus toda a sua realidade. Eu começo a refletir rapidamente e vou trazer algo para você pensar, e junto comigo pensaremos. Primeiro, aquele homem contrariou um grupo de religiosos, porque os líderes da sinagoga eram homens terríveis naquela época, homens que não aceitavam a argumentação, eram homens que viviam no pé de Jesus, doido para pegar Jesus em sobressalto. Eram homens que viviam para lá e para cá, acompanhando Jesus, porque Jesus contrariava ele, porque Jesus não pregava uma palavra vazia, Jesus pregava uma palavra com poder, com ousadia do Espírito Santo, e vidas eram libertas, e pessoas eram salvas, e pessoas eram curadas, e pessoas eram transformadas pelo poder de Deus. E uma das coisas que me chama a atenção é que quando uma da liderança na época disse: vejo que tu és um ungido de Deus, porque ninguém faz isso que tu faz se o Senhor não for com ele. Se o Senhor não for com a pessoa, na verdade não faz. Ele estava simplesmente dizendo: nós somos líderes, mas nós não temos o que tu tens, Senhor. Aleluia. Nós não temos essa ousadia, nem essa autoridade. Nós não temos de maneira nenhuma nada. Nós precisamos sim, aleluia, louvado seja Deus, de conhecer um pouco mais acerca do Senhor, para descobrirmos o que o Senhor tem para nos ensinar. A Bíblia vai nos dizer que simplesmente aquele homem começa a insistir, e uma grande multidão agora se aglomera, porque havia uma multidão muito grande esperando. Agora imagina, pastor e irmãos que estão aqui presentes, imagina só Jesus indo em direção à casa e uma grande multidão impedindo de Jesus andar. Imagina a ansiedade daquele homem de lado de Jesus. Imagina só o que aquele homem estava vivenciando. Ele estava só esperando vir uma notícia de casa, aleluia, louvado seja Deus, que a sua filha já tinha morrido. Era uma expectativa muito grande, porque se fosse comigo, eu gritava: sai do meio, meu amigo, abre caminho aí, que eu quero levar Jesus depressa na minha casa, porque eu preciso de um milagre na minha casa. Mas a Bíblia diz que a multidão o comprimia e o oprimia, ou seja, apertava e arrochava, e não deixava Jesus andar. Jesus era andando, não era passo largo, Jesus era andando, pode-se dizer, a passo curto, querendo chegar, mas a multidão impedia. Eu começo a imaginar na cabeça de um homem, um ser humano normal como nós somos, o que era que não passava. A casa perto, louvado seja Deus, pois a cidade era pequena, mas a distância se tornava maior, porque quanto mais devagar se anda, mais longe fica o percurso a correr, porque o tempo vai aumentando e a ansiedade no coração daquele homem aumentando, e não basta, aleluia, louvado seja Deus, tudo isso, a multidão querendo tocar para receber milagre. Agora aparece uma personagem no meio daquela grande multidão e termina de bagunçar tudo, e termina de bagunçar o trajeto. Com respeito à palavra, não estou aqui, na verdade, difamando a situação, mas literalmente ela impede o trajeto de Jesus, a chegada de Jairo. Ela simplesmente impediu o restante do percurso
Pois a Bíblia vai dizer que no meio do trajeto havia uma mulher também que padecia, louvado seja Deus, de uma enfermidade. E essa enfermidade era muito mais difícil. Por quê? Porque simplesmente ela não tinha privilégios nem direito de estar diante da sociedade, pois a situação dela não era fácil. Ela não poderia e também não deveria estar de maneira nenhuma no meio daquele povo, não. Porque simplesmente uma mulher, quando estava com fluxo de sangue, ela tinha que se ausentar do meio da sociedade, se preservar, se guardar até o tempo da sua purificação. Mas só que a doença dela era uma doença que já fazia 12 anos, simplesmente todo o tempo, todo dia, dia todo, e ela não tinha como se curar de maneira nenhuma. Ela já estava no final de carreira também, pois a Bíblia diz que ela já tinha gastado tudo o que tinha com os médicos e nada se resolvia. Algumas coisas para a gente refletir nesta noite. É que tem hora que a gente busca recursos na mão de homens, ou procuramos muitas vezes solução dos nossos problemas diante de homens, achando que o homem só, ou por si só, ele vai resolver a nossa causa. Eu sei que a medicina é legal. A própria Bíblia vai dizer que Jesus diz que quem precisa de médico é os doentes. Mas só que tem horas que já na verdade não dá mais. Quando a medicina diz não, é a hora do Senhor resolver a tua situação. Aonde a medicina diz que não dá, não tem jeito, não cabe, não tem como mais ir além, é na hora que o Senhor, Ele intervém e faz o milagre acontecer dentro da minha e da tua casa, da minha e da tua vida, porque Ele é Deus que gosta, Ele tem prazer de fazer milagre, louvado seja Deus. Aleluia. Então o contexto é muito claro. A mulher chega, toca na orla da veste de Jesus, ela para aquela multidão. Jesus, por sua vez, disse ao homem: vamos para a tua casa. Mas agora Jesus para e começa a perguntar: quem me tocou? Quem me tocou? Quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? E os discípulos já estavam meio agoniados de ouvir isso. Quem foi que tocou no Senhor? Todo mundo te toca, todo mundo bate no Senhor, todo mundo me aperta, todo mundo me comprime. Jesus disse: não, aleluia, todo mundo me toca, mas não é, aleluia, atrás do milagre. Pessoas me tocam porque têm a curiosidade de me conhecer, mas eu não quero só que o homem me conheça, eu quero que o homem prove da minha glória, do meu poder, da minha unção. Eu quero que o homem entenda que eu sou Deus que faço maravilha, porque conhecer por conhecer não resolve. Conhecer por conhecer, muitos conheceram. A Bíblia vai dizer que Herodes tinha vontade de conhecer Jesus, e quando chega, se admira com Jesus, faz as perguntas, mas a vontade era só de conhecer, não resolve de maneira nenhuma. E quantas pessoas estão no meio de nós que andam com Jesus, mas infelizmente só conhece Jesus, não sabe quem Ele é, ainda não provou, ainda não viu, ainda não sentiu, ainda não, aleluia, presenciou a glória de Deus na vida dele. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Ei, Deus vai mudar a tua história quando você começar a entender, aleluia, que Jesus não é, aleluia, um objeto para você usar. Ele é o Senhor da glória na sua vida e pode mudar a história de você através da sua, aleluia, posição diante dele, louvado seja Deus. Aleluia. Algo que me chama a atenção é que a mulher começa a insistir e persistir, e começa simplesmente a pedir, aleluia, louvado seja Deus, pelo gesto. Tocou, ficou ali trêmula, perturbada. Jesus começa a perguntar: quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? Pelo amor de Deus, quem foi que me tocou? Pedro, por sua vez, junto com os discípulos, disse: Senhor, a multidão te oprime, te comprime, te aperta, e tu vem perguntar uma hora dessa quem foi que tocou? Traduzindo em uma palavra trocadilha de miúdo, ele estava dizendo: vamos embora para a casa desse homem. O senhor não disse que ia para a casa dele? E agora o senhor agora para e fica perguntando quem lhe tocou? Está vendo tanto de gente que lhe tocou? Não. O senhor não está vendo tanto de gente que já bateu, já esbarrou, já tocou no Senhor? Mas só que Jesus, na verdade, sabia que dele tinha saído virtude e tinha saído poder, porque alguém simplesmente provocou o
parar de Jesus, mas tem hora que a gente vê Jesus passa para lá, passa para cá, Jesus vai, Jesus vem na nossa vida e a gente não tem coragem nem ousadia de parar Ele e dizer: Senhor, eu preciso de um milagre, mas o que é que está faltando em mim, Senhor, para eu ver o milagre na minha vida? Porque tem hora que a gente quer um milagre, mas não quer fazer nada. A gente quer ver a unção de Deus, mas não quer pagar o preço. A gente quer ver a glória de Deus, mas não quer, aleluia, adiantar-se nada da nossa vida para receber da parte do Senhor. Há um sacrifício a ser pago, ou seja, há uma obediência a servir e seguir diante do Senhor com temor e obediência, porque Deus na verdade quer fazer um milagre, mas quer ver em mim e você interesse do milagre acontecer. Por quê? O homem vem de encontro a Jesus. Ele contou a multidão? Não. Ele não queria saber da multidão que esperava Jesus. Ele queria era encontrar-se com... O Jadepro chega e impacta Jesus com aquela cara mais linda do mundo, dizendo: Jesus, nós estamos no errinho. Se tu quiser, tu pode curar nós. Aí Jesus disse: vai, vamos embora, vamos se apresentar ao sacerdote. Louvado seja Deus. E os homens saem. Quando chega no meio do caminho, um olha para ele e diz: rapaz, aleluia, já tu é curado. Louvado seja Deus, aleluia. Aquele que falou comigo, já, aleluia, mandou ir para o sacerdote, mas eu já estou curado. Aleluia, o sacerdote pode esperar, mas eu vou ter que voltar para agradecer. Tem muitas pessoas, pastor, que infelizmente andam atrás de Jesus só para comer pão e para ver milagre. Tem pessoas que andam simplesmente porque estão precisando de uma intervenção na vida conjugal, na família, no trabalho ou em qualquer outra área da situação, porque simplesmente estão desesperados. Mas eu quero te dizer uma coisa: não sirva a Jesus, aleluia, pelo que Ele tem para te dar, sirva a Ele pelo que Ele é na sua vida. Ele é o Senhor Salvador, Ele é o poder, a glória, a unção, Ele é a redenção, Ele é a paz, Ele é a... Hoje, se a gente precisar de uma feira, a gente recebe, o Senhor manda. Mas uma feira 5, 6, 8, 10 dias, ela se acaba. Mas eu quero te dizer uma coisa: aquele que espera no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, estarão firmes e saberão de uma coisa: o Deus que supre hoje, supre amanhã, o Deus que supre amanhã, supre depois. E eu não vou atrás dele pelo milagre nem pelo pão, não. Louvado seja Deus, não. Eu vou atrás dele porque eu sei que Ele pode me salvar, me libertar e pode me levar para o céu e pode fazer um milagre. E se Ele fizer um milagre, eu vou fazer como um leproso, voltar do caminho, louvado seja Deus, e agradecer a Jesus. Porque Jesus olha para a situação e diz: não foram 10? Cadê os outros? Foi para onde os outros? Os outros é aqueles que infelizmente vêm só atrás do... O tema, ou o lema que foi dado, é provocando milagres. Provocando Milagres. Aí eu lhe pergunto: está provocando Milagres. ou está acompanhando Jesus? Porque tem gente que quer ver o milagre, mas não tem coragem de fazer como a mulher do fluxo de sangue. Porque na história judaica, no contexto judaico, o senhor sabe, nós sabemos que se ela fosse pega na situação que ela estava, era ruim para ela. A situação era ruim, mas ela não se disfarçou. Ela insistiu em chegar aonde Jesus estava. Não me pergunte, mas eu vou te dizer: uma multidão apertando e uma pessoa anêmica, sem força, sem nada, se for contar o tanto de esbarrão que aquela mulher levou, de tanto para trás, empurrão para trás, puxavando de braço, sai daí, sai do meio, mulher, sai do meio. E olhe que as mulheres não eram bem quistas nem vistas. Ela não tinha liberdade nem prioridade de estar andando facilmente no meio da grande multidão, não. Ela mais a exclusividade, porque no mundo árabe, sempre nós sabemos, naquela região, sempre prevalece mais o machismo. Infelizmente, na cultura judaica, a gente via muito isso também, mas não era simplesmente por maldade, não, mas era simplesmente aquela mulher dizendo: ei, eu não quero saber o quanto de gente tem na minha frente, eu vou ter que ir me encontrar com Jesus, eu tenho que ir, eu tenho que tocar nele, porque ela disse no coração: se tão somente eu tocar nele, eu ficarei curada.